Web TV Triângulo, uma TV da gente. Psico em Foco, diálogos que despertam. Oi, gente! Estamos com mais um episódio. Tudo bem, Kel? Tudo bem. Vamos lá apresentar as nossas convidadas do dia, né? O assunto é bom. O assunto é super interessante. Vamos falar sobre velhice. Delícia. Coisa boa falar. Estou velha, estou envelhecendo, né? Envelhecer com saúde, claro. Queria agradecer a participação da doutora Ariane, geriatra. Muito obrigada, tá? Por aceitar o nosso convite. Doutora Mônica, nossa defensora pública, muito obrigada por poder compartilhar um pouco do saber de vocês conosco, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma ação que nós vamos ter aqui em Tuiutaba no dia 25 de abril, 2 horas da tarde, lá no salão da OAB, lá em cima, né? E é a primeira vez que a gente vai reunir o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público de Minas Gerais, FAC+, Prefeitura, OAB, MOVE, Colégio Santa Teresa, Polícia Militar, Conselho Municipal do Idoso e toda essa galera pensando aí no cuidado com os nossos idosos que estão institucionalizados. Queria ouvir um pouco de vocês, se apresentem novamente, né? E agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Gente, eu aqui agradeço, né, por estar aqui hoje com vocês, compartilhar esse momento, falar um pouquinho sobre envelhecimento e principalmente o envelhecimento relacionado às instituições, né, de longa permanência, que é o nosso foco aqui, relacionado a esse evento que vai ter no dia 25 de abril, que é um momento onde a gente vai conseguir reunir pela primeira vez em Tuiutaba, né, doutora Mônica, saúde, justiça, né, e a comunidade, em prol desses idosos institucionalizados. Vai ser um evento na OAB. É um evento aberto? Quem quiser pode ir, eu tenho que comprar um convite, eu preciso só chegar lá, eu preciso falar para alguém se eu quiser tá lá, como é que é? Olha, a princípio o evento vai ser para esses idosos institucionalizados e seus familiares. Ah, que legal. Então é um momento onde idosos que estão institucionalizados e família vvão poder estar juntos numa tarde diferente. Sim. Sim. Nós vamos ali, né, ter palestras de acolhimento, né, tentar aumentar o vínculo, legal. Né, promover essa questão do vínculo familiar, né, com os pacientes, momentos de atividades para eles também, de socialização. Sim. Então acho que vai ser um momento muito bom e um movimento muito bacana, né? E por que, doutora Mônica? Por que a gente, né, na pessoa do doutor Adilson, que é o juiz de direito, e da doutora Ana Paula, nossa promotora, por que resolveram fazer esse movimento e essa ação para que a gente fizesse esse trabalho? Tem um motivo específico? Sim. Bom, a população brasileira ela está envelhecendo, né? A gente vê que a gente está tendo mais quantidade de pessoas idosas, né, do que de pessoas mais jovens na nossa sociedade. E aí, infelizmente, a gente está tendo muitas demandas também para proteger as pessoas idosas. A gente for olhar o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, a segunda maior percentual de denúncias é sobre violência contra pessoas idosas. Em primeiro lugar, a gente tem violência contra as mulheres, né, que é a violência doméstica. Em segundo lugar, violência contra pessoas idosas. E a gente também está tendo, né, infelizmente, a questão do abandono familiar dessas pessoas. Então, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a gente tem recebido cada vez mais denúncias relativo a isso. Então, daí a necessidade de a gente realmente promover um evento, né, para poder também conscientizar a população, né, dos direitos das pessoas idosas, conscientizar também esses familiares, dos direitos das pessoas idosas. E dos deveres também. E deveres também. Deveres dos familiares, né, e os direitos da pessoa idosa. Eu sempre digo que todo direito... Ele tem um dever. Tem um dever, né? Então, e eu também sempre digo, são os direitos e os deveres. Tanto da família quanto da pessoa idosa, né? E é legal a gente pensar, porque isso revela um pouco dessa realidade que a gente tem com o cuidado com a pessoa idosa, tanto no nosso município, quanto na sociedade em geral, porque a gente está envelhecendo, né, Kel? Sim. E com qual qualidade? Fala, você queria falar. Fala. É interessante porque qual a realidade de Tuiutaba e região em relação à violência contra a pessoa contra idosa? a pessoa idosa? Porque
abuso a gente deixa de lado. Isso, abuso a gente não Eu tô fala aqui. A aprendendo, gente né? não fala abuso, a gente fala violência. Porque existe Muito. Sim. muito. Sim. Né? Uhum. Qual é esse retrato? Porque uma demanda num evento desse não vai para lá para falar, para brincar. Fala coisas sérias. E principalmente é um ser humano que está envelhecendo e que nós também um dia iremos. Sim. E quando a gente fala em violência, a gente sempre pensa em violência física, né? Mas a violência psicológica, ela é absurda, muito né? dolorosa, né? Sim. Qual é esse? Antes, lá na defensoria, lá eu atuo, uma das áreas que eu atuo é a família, e eu recebia mais era demandas, por exemplo, de pensão alimentícia para criança, pais requerendo, né, regulamentação do direito de convivência com os seus filhos. E hoje a gente está vendo um crescimento muito grande dos idosos, né, os pais idosos irem pleitear a pensão alimentícia para os seus filhos, porque o benefício que eles recebem não dá para suprir suas necessidades, e os filhos não auxiliam. Embora isso esteja na Constituição Federal, bem claro o dever de que os filhos têm o dever de auxiliar os pais na velhice, né? A Constituição fala dessa forma. E também regulamentar a convivência. Às vezes um idoso está morando com o filho, esse filho não deixa que os outros irmãos ou os tios, né, os irmãos desse idoso tenham convivência com ele. Sim. Então a gente tem que entrar com uma ação para poder regulamentar a convivência dos familiares com o idoso. O Então, abandono está crescendo ou como para diminuir isso aí, essa ação? O abandono cresce, né? Porque com o aumento da população idosa e a diminuição, né, dos filhos, né, assim, da fecundidade, né, a gente acaba tendo muito mais idosos e poucos adultos que possam cuidar desses idosos nesse processo de envelhecimento. E com isso, a demanda de instituições de longa permanência vai crescer cada vez mais. Então, E precisa crescer com qualidade, né? Não é de qualquer forma que eu cuido dessa pessoa que não foi cuidada. sim. E se você for pensar no Brasil, o Brasil é um país subdesenvolvido, né? Sim. Então, o crescimento é absurdo. E a gente tem hoje, no país, 15% da população brasileira composta de idosos. Pessoas com mais de 60 anos. E com o envelhecimento vem outras doenças, vem doenças crônicas, doenças degenerativas, que vão precisar de um cuidado maior, né, de um olhar, né, mais adequado para esses idosos. E qual que é o papel da família nesse cuidado? Porque, sei lá, a gente estava até falando, né, antes de entrar. Eu tenho uma mãe e eu não tenho condição de cuidar lá dentro de casa e ela requer um cuidado técnico, né? Eu não tenho como cuidar, eu trabalho o dia inteiro e ela vai ficar sozinha o dia inteiro, então eu vou negligenciá-la. Então, melhor que eu coloque numa instituição de longa permanência. Ao mesmo tempo, existe uma fila que a gente sabe, né? Que não é simples assim, cheguei, deixa ela aí. Como é que a gente faz e como é que o meu papel? Ok, deixei a minha mãe ali, mas é só deixar? Qual que é o meu dever? A minha responsabilidade? Só mandar o dinheiro? a obrigação, ainda que fique, né, numa instituição, a obrigação daquele familiar continua, né? E não é obrigação só material, é obrigação também de afeto também, de cuidado, né? Porque a Constituição fala, os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais, a velhice. Ela não fala cuidado material tão somente, é o cuidado de uma forma geral, né? E muitos idosos, eles se sentem às vezes abandonados porque ninguém vai visitar, né? Quando chega um final de semana, ou feriados, né? Natal, Ano Novo. Às vezes não é nem algo material, mas é presença. É presença dessas escutar, pessoas, né? é Que bom que você escutar está essas aqui, pessoas. Às vezes a gente fala com a família, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não consigo ir lá todo dia. Mas ninguém tá falando de ir lá todos os dias, né? Assim, vamos pensar que uma vez na semana. Você tá lá na sua casa e a sua mãe, você vai na casa dela todos os dias? Se possível, ótimo. E eu digo que, sinceramente, se a minha mãe morasse aqui, eu iria na casa dela todos os dias, né? Sim. A minha sogra mora aqui, e eu falo isso sempre pro meu marido, né? Você foi na casa da sua mãe? Minha sogra tem 80, vai fazer 82 anos agora. E ela é super saudável, super lúcida. Agora ela tá com chikungunya, ela não tá muito bem, né? Mas ela é super ativa. Só que ainda assim, uma das coisas que ela fala é: nossa, eu fico sozinha. Né? E eu acho que é mais ou menos isso. Quando eu posso ir lá? Eu posso ir todos os dias visitar o meu familiar? Não sei se posso, né? Mas vamos pensar que você pode ir uma vez na semana. Cara, isso é ótimo, né?
Eles esperam, né? E o quanto isso é importante. E eles esperam. A própria equipe das instituições de longa permanência falam isso, que eles esperam. Sim. Esperam alguém chegar, né? É uma conversa, um abraço. Às vezes não vai ter nem tantas histórias para falar, mas um abraço, um afeto ali, um carinho. Na experiência né? de vocês, porque os filhos precisa cada vez mais a demanda, serviço, família, neto vindo, e esse tempo de, peraí, eu vou envelhecer também. Como é essa dinâmica? a gente fala num conceito de empatia, que é complexo, mas um dia você pode estar. Sim. Tem se esse você diálogo. Porque deu certo, Deu né? certo. Então, Se tem chegar. essa. E como que é que eu colocar no lugar, ensinei pode ser meu você. filho? Qual que é o Exatamente. exemplo que eu estou dando para os meus filhos, né? De Sim. cuidado com os meus pais. Porque Né? isso Como pode- que eu vou querer ser cuidada depois, Pode virar né? a chave. Não, peraí. Sim. Eu tenho meu trabalho, eu estou aqui devido a essa pessoa que hoje está num lugar desse, que eu também posso estar, né? Sim. Eu tô pensando muito sobre isso. E eu fiquei pensando aqui, né? E aí eu acho que seria a doutora Mônica, eu não sei se ela sabe dizer sobre isso. Mas em que momento essa família ela é responsabilizada? Existe uma responsabilidade? Por exemplo, vou lá, deixei minha mãe lá. Nunca mais fui. Eu tenho uma responsabilidade nisso? Legal? Sim, de abandono, sim, né? existe uma responsabilidade, até porque vamos supor que essa pessoa que está lá, ela necessite de algum medicamento, né, mais tratamentos que aquele local ele não tenha mais condições, né, de fornecer. A família ela vai ter que se organizar também, né? Então ela não pode achar que ela está tirando a responsabilidade dela total e passando para a instituição. E também os idosos que lá ficam, eles não estão lá presos também, eles podem também sair no domingo para poder almoçar com a família também. Isso é legal da gente pensar. Claro, lá vai também. ter o horário de funcionamento, né? Até porque existem regras que têm que ser cumpridas para poder haja, né, uma convivência harmônica lá dentro, mas eles também podem sair de lá. Né? Então, as famílias também podem pegar também para passar um domingo com eles também, né? Isso é importante. Porque, como eu falei, a responsabilidade ainda continua do familiar. Tem Por uma isso- instituição aqui lá, que eu sempre passo no sábado, eu tô indo dar aula, e que é aquela ali perto do presídio. Não é a Padre Lino, é aqui perto. Bezerra de Beze- Menezes. É, acho que é. Aham. E todo sábado de manhã tem um grupo de voluntários Sim. que vão lá e levam eles pra feira, porque ali tem uma feira. Todo sábado, os que podem ir vão lá. Sim. Né? E isso é muito legal da gente pensar. O quanto eu, enquanto filha, nora, sobrinha, eu posso fazer esse movimento, né? Uhum. E aí, agora eu penso que seria a Ariane de falar. Quando é que, então, esse abandono, né? Então, não é um abandono, mas quando é que esse cuidado, ele começa a ser um cuidado responsável, um cuidado afetuoso, um cuidado de fato? Esse cuidado, ele acaba sendo no momento que você institucionaliza um idoso, eu penso assim, tem várias formas da gente pensar. Se você institucionalizou um idoso, pode ser porque você é uma prova de amor também, porque Sim. você quer oferecer algo melhor para esse idoso Sim. e você não consegue oferecer isso em domicílio, né? Você quer... muitas das vezes, você às vezes não teve um vínculo muito grande com esse idoso, porque isso acontece, porque às vezes a gente, né, critica muito um filho que talvez não vá visitar, que talvez não esteja tão presente, mas às vezes o quanto esse pai foi presente na vida desse filho também, né? Sim. Às vezes tem essa Isso é questão importante também. da gente pensar também, Sim, né? porque às vezes a gente, né, Culpabiliza julga a a família. julga a Sim. Mas não Sim. sabe o que toda a história. né? Isso. Contexto. E também tem a questão do filho que enxerga a ILPI como algo melhor, né? E que ele vai precisar dessa instituição para manter a rotina, um paciente com um quadro demencial, né? Para manter uma rotina, para manter toda uma estrutura que talvez ele não consegue fornecer em casa. Então, assim, eu acho que não é uma transposição de cuidado, mas é uma extensão de cuidado. Gosto. Né? Ressignificar a realidade. Isso, é uma extensão de cuidado. Você pode oferecer algo a mais. Sim. Eu tenho idosos que estão em domicílio, que têm quadros demenciais, e que a família tem uma funcionária, mas a funcionária tem que fazer as atividades de casa e que a família tem que trabalhar, e esse idoso fica lá, assiste uma televisão, fica muito sem atividade, né? Sim. Fica muito isolado também.
Então, uma instituição pode trazer esse movimento de socialização, de troca entre os pares, que trocas, seja possível, sim, né? diminuir quadros depressivos, Sim. né? Lógico que tem toda a questão afetiva, ali cultural, porque cada um tem uma cultura, cada um tem um tipo de comida que gosta mais, né? E aí é interessante as visitas justamente para retomar essa cultura, para trazer de volta toda essa, né, esse sentido da vida. Eu falo que o idoso, o mais importante, a gente como jovem, pensando no processo de envelhecimento, a gente pensa na autonomia, na independência, Sim. né, e no sentido da vida. Então, quando esses idosos vão para uma instituição, perde a autonomia e às vezes perde a independência, o que faz sentido para a vida deles? E como isso é negociado também, como isso é conversado com o idoso, né? Porque até a hora que a Ari estava falando, eu estava pensando, né? Eu sou voluntária no projeto do Viver Bem lá, do Renatinho, já tem uns 5 anos. E o ano passado, foi ano passado, né? A gente palestrou junto lá. E uma coisa que é recorrente da gente ouvir das mulheres, que em sua maioria é mulher, né? E é um projeto que era voltado para idoso. E aí depois acabou virando 40 a mais. E agora ainda vai ter criança, né? Mas do quanto esses momentos juntos salvaram a vida delas, né? E é uma coisa que me arrepia porque é fato, né? O quanto conviver, e elas falam muito isso, né? O quanto poder sair de casa, poder conviver com as pessoas, poder conversar, para elas foi muito positivo, trouxe, né? Até elas falam muito, né? Me trouxe de volta à vida. Que talvez sejam esses momentos, né? E aí o contrário também a gente pensa, né? Quais são os riscos que esse idoso ele tem emocionalmente ou biologicamente falando de estar ali, abandonado? Porque é um sentimento que eles podem sentir, né? Pô, fui deixado aqui, né? Os que não têm cognitivo, às vezes, pode não ter tanta essa percepção, mas eles sentem, às vezes eles não verbalizam, mas sentem, né? Que o ambiente é diferente. E os que têm ainda cognitivo pode sentir essa questão, às vezes, do abandono, né? E o que isso pode gerar para eles, né? Quadro depressivo, né? Piora de funcionalidade. Então, essa ausência, né, desse vínculo afetivo pode trazer consequências, né, que evoluem para um quadro, vamos dizer, né, um quadro de uma doença crônica, como uma depressão, que pode vir aí logo em seguida, talvez, é um fator de risco para um quadro demencial, que a gente sabe que as demências são muito comuns no processo de envelhecimento. Sim. Então, vai trazer uma certa dependência desse idoso, enfim, né, são inúmeras. Então, é muito melhor que a gente se relacione, né? É o tal do relacionar-se, né? E é uma via de mão dupla. Sim. Você cresce também, não é só você que... me fez lembrar nessa conversa, num processo de formação de psicologia, alguns semestres nós visitamos o Padre Lino, lá né, do Padre Lino, José Corrêa. Inclusive, eu fui coroinha dele. Saudoso Padre Lino. Todas as experiências, nós levamos violão. A gente estava falando do poder da música, né? Antes da gente... E é interessante porque uma música é o gatilho. Sim. Lá, e eles começavam a contar as coisas. Bom, naquela experiência, todo mundo assim, nós jovens, o senhor também está me ajudando. Sim. Então é interessante, aqui já fica o convite, você jovem, você que está nos escutando, por favor, faça essa experiência. Se não fez, olha, vale a pena. Essa visita, ela é tão humanizadora. Ou deveria ser, pelo menos, né, Kel? É muito. Eu posso fazer Pode, deve. Deixa eu fazer só uma experiência particular minha, lá no Lar do Idoso. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui tocar. Eu toco teclado, violão, né? Meu pai também toca violão. E meu pai sempre foi muito participativo no Lar do Idoso. Então eu tenho, assim, muitas lembranças boas. E eu acho que
ser convidada para participar desse movimento, né, foi uma coisa que mexeu muito comigo, me trouxe lembranças boas, né, de estar lá tocando com eles dançando, né, Sim. aquelas músicas La Paloma, enfim, né, Perfídia, são músicas assim que fazem sentido para mim, né, que me lembram uma infância e que eu imagino para eles. Então, é muito bom. Sim. É muito bom. E É tá importante. Precisa vendo o fazer quanto isso, né? sim. Nós. E o quanto isso é valioso pra gente, enquanto ser, né? E pra eles que estão ali. E eles querem conversar, contar histórias, né? Volta mais. Eu também já fui voluntária lá, eu também ia com meu pai hoje é falecido, mas a gente ia lá. E eles queriam contar quando eu era, né, jovem, quando eu era moça, quando eu era menina, né? É isso que eles querem. Sim. E é isso que eles precisam. Que precisam ser ouvidos. Sim. Doenças todos têm, Sim. né? As fragilidades todos têm, as vulnerabilidades são imensas, mas o que eles mais precisam é sentir esse calor humano, esse É até afeto, interessante esse carinho, um né? ponto bem, porque não deixa de se sentir, né? Até a questão dos afetos entre eles. Sim. Sim. São gente. Claro. Por que não? Sim. Às vezes Se preocupam um com o preocupam outro, com né? é fantástico isso. Preocupam. Então, eu acho que é uma coisa de a gente, enquanto rede, né? Então, setor público, setor privado, universidade, comunidade, né? O Comunidade quanto que geral. isso que o Kel falou, esse convite para que a população ela possa ser mais participativa. Porque às vezes a gente está pensando no cuidado com eles, mas a gente teve 2 relatos agora exatamente do contrário, do quanto isso foi significativo para vocês, né? De o quanto a gente aprende, a gente olha, a gente poder garantir essa qualidade de vida, né? E como Sim. a gente imaginou na nossa vida que a gente estaria aqui hoje, Sim. né? Participando desse evento. Participando de um evento, né, sobre envelhecimento. A gente não imaginava isso. Sim. Né? De pensar que daqui a pouco somos nós. Sim. Mais para lá do que para cá estou. Como diria minha mãe, já vivi mais do que vou viver. Né? Estamos ótimos. Sim, e Né? o quanto a gente tem que pensar, a gente tem que olhar, a gente tem que pensar neste tempo do hoje e que esse investimento agora, talvez, porque a gente não sabe daqui 5 minutos, mas investir nessa qualidade, investir no cuidado, principalmente quando a gente está pensando em família, e é lógico que cada um, mas do quanto isso faz, às vezes, melhor pra gente do que para esse idoso, né? E automaticamente você tá cuidando do outro. E o exemplo, né? Sim. O exemplo arrasta. Exatamente. É o exemplo para os nossos filhos, né? Sim. Para essa geração nova. Que vai Assim cuidar que da nós gente. vivemos, você fala, pai, citou o pai, citou. Não é? Tá Sim. continuando. É. Precisa ser um Exemplos. ciclo. E o interessante é quando a gente fala em convivência, né, familiar, comunitária, a gente tem lá o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. E a gente também tem a Constituição Federal, que fala que é direito da criança e adolescente conviver, né, a convivência familiar. E essa convivência familiar é com os pais, é com esses avós também, né, ainda que institucionalizados. Então, é o direito da criança também conviver com eles que estão lá, né? E é importante para eles também essa convivência, né? Tanto para os idosos, quanto também para a nova geração, para as crianças, Sim, adolescentes, sim. né? Para ter essa responsabilidade com as pessoas idosas também, né? Como tratar os idosos, né? Então, isso é muito A importante. valorização, a gente até A estava falando valorização. antes, né? Sobre como chamar a pessoa idosa. Sim, uhum. Mas principalmente que a gente tem uma cultura social que, em relação ao envelhecimento, que parece que as pessoas, elas assustam como se envelhecer fosse algo ruim. Sim. E o quanto é legal você poder envelhecer, né? Agora, a hora que a Ari falou das músicas, e aí a gente vai lá atrás, e o quanto isso é bom, afetivamente falando mesmo, né? Tá na internet. Pode falar. Pode falar, não. Só continuando esse pensamento, tem uma. Ela foi bailarina nos seus 20, 25 anos, Acho que eu sei quem você tá falando. e aí vem a música. É isso mesmo. Que ela tem Na hora que- Alzheimer, e aí... na hora que começa, eu acho que eu já ela vi isso. imita os. Gente, como o poder da música. Uhum. Eu estou só citando um exemplo, mas quando a gente fala de qualidade, a gente pensa nesse ser humano inteiro, né? Esses fragmentos que a vida vai Uhum. fazendo Sim, no normal, sim, cada um vai vivendo a sua Uhum. dinâmica.
Porque até no processo de um quadro demencial, né, a última memória que a gente perde é a memória antiga, né? Então, assim, essas músicas, né, Nossa, trazem lá, né, no sim. momento mais, no momento de vida, né, E quem sai anterior. ganhando vendo um negócio dele? Ah, é maravilhoso, né? Não é? É maravilhoso. Olha o ambiente, a atmosfera que Não. que espero que você tá sentindo aí também. Vale Dava a pra pena. ficar mais, Muitas né? pessoas veem o envelhecimento como uma doença. E Sim, envelhecer não é tá doença, acabando, né? Quem não disse Já é. responderam isso numa prova minha, Ari. Não. Quais eram... Eu tava perguntando sobre as patologias do adulto intermediário. A última que colocaram foi velhice. Como se fosse uma doença, né? Sim. E o quanto a gente precisa desconstruir e reconstruir entendimentos sobre o que é envelhecer. E principalmente envelhecer com saúde, né? A gente ter essa qualidade. E muitas vezes eles acham que envelhecer, muitas pessoas acham que qualidade de vida, envelhecer com qualidade de vida é envelhecer sem doença. E não necessariamente. Não necessariamente, né? Tchau. Não necessariamente. A gente vai ter doenças ao longo desse processo de envelhecimento, elas vão surgir, né? Mas qualidade de vida é o quanto a vida faz sentido para você, é você ter autonomia para tomar uma decisão, você ter uma funcionalidade para pegar uma água, para levantar de uma cadeira, né? Eu acho que Nossa, fantástico. né, isso E é sempre- qualidade de vida. Isso é baseado na experiência de vocês, cada um aqui na área. Tem uma perguntinha top. Estamos terminando. Como promover isso no prático, na empiria, né? Mais presença, mais afeto e mais vínculo entre esses familiares e idosos. Como promover isso? Ou entre quem está assistindo mesmo, né? É. Eu tô pensando até Como agora que você fazer? falou, eu pensei no para além das instituições. A gente está com o foco desse movimento que vai ter e que ele vai ser, eu acredito, fundamental e um ecoar, divisor né? aí. Precisa dar continuidade. Mas eu que estou assistindo e estou pensando, nossa, eu O que que eu posso sou fazer? O que a gente pode, mané na prática? com os meus pais, com os meus avós. Como é que a gente, na opinião de vocês, pode melhorar isso? Eu acho que entender o que realmente é o processo de envelhecimento, eu acho que a educação é fundamental, né? Sim. Então, assim, entender o que é o processo de envelhecimento, quais são essas alterações que realmente podem acontecer, que são naturais do processo de envelhecimento. Entender o que é as limitações, né? Até onde eu, como filho, posso ir, até aonde eu posso ir, né? O que eu tenho que respeitar, né? Porque a gente tem que respeitar a autonomia deles também, né? O que eu posso oferecer de diferente? Porque às vezes nós, como os filhos, a gente quer cobrar muito, né? Não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas o que faz sentido para aquele idoso, né? E o que eu, como membro da sociedade, né? O que eu posso fazer para os idosos, né? Talvez movimentos como esse. Vamos montar uma turma, né? Vamos fazer uma visita, sei lá no Hospital São José, que tem vários idosos internados, que às vezes não tem quem dá comida na boca, né? Ir numa instituição de longa permanência fazer uma visita, né? Não precisa levar dinheiro, não precisa levar, né, comida, né? Mas Presença. leva carinho, leva Seu presença. ouvido, leva seu ouvido, né? Tem dois. Isso, vim aqui, eu quero fazer um escalda-pé, Gasta sei lá, tô tempo. inventando na minha casa, vou fazer um escalda-pé, que é uma massagenzinha no pé. Você imagina que gostoso, você Sim. receber uma massagem no Não. pé, né? Um idoso que mal alguém encosta ou que visita e recebendo Sim. uma massagem no pé. Então, Olha que assim, legal. realizar movimentos. As mulheres, as senhoras Né? lá fazer uma tarde de Maquiagem, pulseira, Imagina, então, elas adoram levar, montar pulseirinha com Tá vendo, elas. pessoal? É Simples. muita coisa. Sim. ações Né? simples. Ações simples. E continuar com respeito à vontade desse idoso, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tá idosa e aí o familiar acha que ela não sabe mais nada, que ela não tem mais condições de discernimento, né? É mais De- útil, não tem né, mais doutora? vontade, né? Então lá na defensoria até a gente teve um treinamento esses dias para como atender as pessoas idosas. Porque às vezes a pessoa idosa chega lá acompanhada, né, do seu familiar e a gente não pode ficar direcionando o nosso olhar, as nossas perguntas só ao familiar. Como se aquela pessoa idosa não estivesse ali ou não tivesse Olha capacidade só. para responder, né? Então a gente tem que respeitar essa autonomia, essa vontade, esse conhecimento que ela traz ali dentro de si mesmo, né? Então é sempre voltar o nosso olhar, as nossas perguntas para aquela pessoa idosa. E se ela não tiver condições de responder, aí sim o familiar vai responder, né? E respeitar a sua vontade também, né? O que ele quer,
com quem que ele quer conviver também, né? Sim. Porque o que a gente está vendo lá na defensoria, muitas vezes é isso. O idoso quer conviver com seus familiares, às vezes o outro familiar já não quer mais que ele conviva, né? Uhum. Então, tá sempre respeitando essa vontade desse idoso. E eu estava, por coincidência, eu manifestei hoje num processo, né? Exatamente sobre isso, sobre um idoso, né? Que ele não está podendo conviver com seus familiares. E até a pessoa falou assim, olha, ele é lúcido, né? Então, a gente tem uma diferença de capacidade, lucidez com vulnerabilidade, né? Então, a gente tem que deixar bem claro isso também. Às vezes o idoso, ele é lúcido, então ele é capaz para os atos da vida civil. Mas ele está numa situação de vulnerabilidade, porque ele está tendo a sua vontade ali, de uma certa forma, coagida por um familiar próximo. Então, isso também tem que ser verificado, né, investigado, se isso está acontecendo também, né? E a importância deles se sentirem útil. Sim, Sim. Né? Assim, Não tirar o que para eles é importante. Porque Sim. muitas vezes, e eu acho que isso que tanto a doutora Mônica quanto a Ariane falou, é a gente pensar nesse envelhecimento com dignidade e respeito. Porque assim, ó, gente, e eu tô pensando 60 a mais, porque a gente também tem essa longevidade. Né? 70 anos, mas gente, 70 anos são 70 anos. 75 anos são 80 anos, né? E a gente tem que entender. E isso é a gente olhar e pensar, ok, para ele não tá tão bom, ele, sei lá, salgou demais a comida, porque às vezes perdeu a mão, até por uma questão de coordenação, mas da gente respeitar e da gente olhar e falar com cuidado, porque parece que a gente, pelo amor de Deus, vamos essa comida. Tá velho, caducado. Nossa, pelo amor de Deus. Sim. É isso. Que pena que acabou. E que bom que foi, né? Nós vamos continuar o assunto aí no evento, que quando foi o evento mesmo? Dia 25 de abril. lá na OAB. Sim. Infelizmente, Não não é todo mundo que pode ir, mas nós iremos. Sim. E a gente conta depois. Sim. Meninas, muito obrigada. Obrigado. Tá? Portas abertas do nosso podcast Muito bom. Psico em Foco pra gente falar do que vocês quiserem. Nós que agradecemos, né? Eu agradeço Sim, muito a uhum. participação, foi um momento delicioso, né? E que a gente possa ter muitas oportunidades para falar cada vez mais dessa questão do processo de envelhecimento, não só da qualidade de vida, que eu falo que é o que está em foco, né? Só qualidade de vida, mas também falar um pouquinho, né, das vulnerabilidades dos idosos e falar do respeito que a gente tem que ter com essa população cada vez mais, né? Sim. Bom, eu agradeço também, né, a oportunidade, e só para lembrar que aí no dia do evento a Defensoria Pública vai estar lá entregando cartilhas também para os familiares, cartilhas sobre direito à saúde, sobre idadismo, sobre também curatela, né, e a gente vai estar tanto dando a palestra para os familiares, quanto também promovendo ali orientações particulares, né, para quem tiver alguma pergunta, algum caso que não queira se expor, a gente vai estar ali levando o nosso aparato ali para poder Assessoria orientar, ali. nossa assessoria para orientar essas famílias no dia também. Para quem quer ir à Defensoria, onde ela fica? Bom, a Defensoria, ela fica em frente ao Conservatório Estadual de Música, na Rua Vereador. Ali em frente o conservatório, perto de... de segunda a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 17. A Defensoria Pública atende tanto na área de família, quanto na área de saúde também, né? Pleiteia do medicamento, suplemento alimentar, né? Para as pessoas legal, idosas sim. também, né? E na área da infância, juventude e criminal. Muito bom, muito obrigada. E a doutora Ariane, onde Nossa, a eu não gente vou lembrar nem metade do encontra? que ela falou. Né? Dia 6, né? 26, Com a... 19 a 21. Tá, Mas pertinho não ali da lembro o número clínica. também. Mas é só chegar. É só chegar, né? nós estaremos A lá. vantagem de Tuiutaba é que é sempre assim, em tal lugar, entre É, tal sempre e a tal. referência. E aí a Isso. gente se acha. Se acha né? referência. Aham, né? Exatamente. Gente, muito obrigada. Muito Estamos, né, obrigada. de novo à disposição. Valeu, parceiro de bancada. Tamo junto. Estamos juntos e até Foi o muito bom. próximo. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.